Bom, estamos começando aqui mais um bate-papo com o nosso querido amigo Alisson Oliveira, que ele é especialista em fotografia de 15 anos. E também a gente não pode deixar de esquecer dos nossos patrocinadores do FotoFull, que é a Banlec, a Epix, a Cena Digital, a Mecan Foto, a Via Color e a Evoto. Então, Alisson, seja bem-vindo à imersão FotoFull. E 15 anos é a sua especialidade, né, meu irmão? É isso aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com os gigantes aí da fotografia e poder contribuir um pouquinho com essa galera aí do Congresso Fotofull com um pouquinho de conhecimento. Na verdade, a minha iniciativa, o meu início na fotografia começou em infantil, né? E ao longo desses anos a gente vem destacando em algumas áreas. E o 15 anos é algo que a gente destacou muito recentemente. Inclusive, fui eleito fotógrafo do ano pela Fine Art 2024 e 24 e também pelo Instinto Criativo na categoria 15 anos. Mas gosto muito de fotografar casamento, também sou especialista em casamento. Então são essas duas áreas que a gente se destaca aqui e é o nosso carro-chefe. Além de estúdio também, que a gente faz muito estúdio, que eu fui eleito fotógrafo do ano pelo Instinto Criativo Awards também na categoria de estúdio em 2024. Tô vendo esses monte de troféuzinho aí atrás. Ô, Alisson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere Então, assim assim, ou você tem que prefere. Você, exibir você tá com pelo gosto, né? computador? Você prefere assim ou você Tô pelo prefere computador. dessa forma assim? O bate-papo. Ué, dessa forma aí, pra mim aqui tá cortando meu pescoço, mas se estiver aparecendo legal aí, tranquilo. Não, tá cortando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é porque o seu computador Se ele faz quiser um, também, a gente pode distanciar um aqui um pouco. ele faz, não, ele faz um reajuste do seu rosto, tá vendo? Ó, aqui ele faz um zoom automático aí, pronto, beleza. Assim você consegue ver todo mundo, tá vendo? Show? Beleza. Show de bola. Beleza. Ô Alisson, o que que te fez apaixonar pela fotografia de 15 anos, irmão? Já que a gente sugeriu o tema de 15 anos. Cara, o meu primeiro evento como profissional eu fiz foi um 15 anos, acredita? Acredito. E eu, com 15 anos, fotografei o aniversário de 15 anos. Foi meu primeiro evento profissional na carreira. Foi quando eu me consagrei como profissional, foi começando pelo aniversário de 15 anos. Loucura, né? Comecei muito novo. Na verdade, eu comecei a trabalhar registrado com 14 anos em uma loja de fotografia como office boy. E lá dentro eu fui aprendendo, na época do analógico, né? No entanto, tem algumas câmeras analógicas aqui que são no início da minha carreira. E aos Fala 15... quanto tempo você tem de estrada. Fala quanto tempo você Oi? tem. Fala quanto tempo você tem de estrada. Não nega, Rapaz, não. vocês vão falar que eu sou muito velho, tenho 30 anos de estrada. Caraca, 30 Mas anos é de que eu estrada? comecei muito novo, né? 30 Eu anos de falei de estrada. propósito porque eu já sabia que eram 30 anos. Esse cara é um gênio. Esse ano eu fiz 30 anos. E continuo me reinventando, né? Assim como muitos profissionais que estão na jornada aí desde o analógico. Tem uma frase que eu carrego comigo que é muito forte, de Charles Darwin, né? Não é melhor nem mais forte o que sobrevive, mas sim o que se adapta às mudanças. E de lá para cá teve muitas mudanças no mercado e a gente vem se adaptando a essas mudanças aí. E não deixei de fazer aquilo que eu gosto, que eu amo, que é a fotografia. Muito bom. Ô Alisson, diferencial criativo pra você hoje, o que que você acha do ensaio hoje de debutante? Cara, o maior desafio do fotógrafo de debutante é conseguir se conectar com elas. Isso, para mim, é o grande diferencial. A partir do momento que você acerta esse caminho e começa a se conectar com as debutantes, você consegue extrair o máximo delas. E essa era uma grande dificuldade que eu tinha. No entanto, há uns 15 anos atrás, eu tive um trauma com a debutante, que eu não consegui me conectar com ela e aquilo deu tudo errado. E foi um ensaio assim que me deixou eu muito, muito chateado porque ela não ficou feliz com o resultado. E eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso entender esse mundo para eu poder continuar nele. A partir do momento que eu consegui entender, conectar com elas, aí eu consegui dar um salto muito alto no meu trabalho. Consegui aplicar tudo aquilo que era do casamento em cima das debutantes também, que é algo que eu achava que não batia. Porque quando você se conecta com o casal, o resultado é muito melhor. Então, eu aprendi a me conectar com essas debutantes e a gente tem dado um salto muito grande na carreira aí e conseguido um trabalho incrível com elas, principalmente não só para minha satisfação por ganhar prêmios, não é só por isso, mas sim o resultado que a gente consegue entregar. Quando você entrega um álbum que o brilho nos olhos das meninas assim vem, quando você reúne com elas para poder fazer um briefing do que vai ser fotografado, que você pensa no sonho delas. A grande dificuldade não é só o sonho das meninas, mas sim também da mãe, que às vezes sonha mais do que a filha.
Então, existe um grande confronto entre essas duas, que é o que a mãe sonha e o que a filha quer. Normalmente, a mãe quer fazer para a filha aquilo que ela não teve, e a filha tem uma ideia completamente diferente. Então, o meu papel é ponderar as duas aqui e criar um certo equilíbrio, mas focado mais no que a debutante quer, porque eu sei que aquilo vai repercutir mais, assim, repercutir melhor para mim e até com as amigas dela, né? E através disso daí a gente consegue pegar outras debutantes. E Pô, também não fazer um Ctrl V, né? Porque eu falo que você consegue se conectar com a própria debutante, você cria algo que seja dela, focado em cima dela. E cada book fica diferente. Teve um aniversário de 15 anos que eu fui fotografar. Nesse aniversário tinham 11 debutantes que a gente fotografou. ó, 11, pra você ter uma ideia. E cada uma diferente da outra. E são 11 amigas. eu acho, ô Alisson, eu acho que todo fotógrafo vai passar por isso um dia, igual eu passei no último ensaio que eu fui lá para Arraial do Cabo fazer um ensaio de 15 anos, né? Foi na segunda, e voltei na terça. E aí a mãe, cara, ficava o tempo todo dando palpite e passa a mão no cabelo da menina e a menina toda hora estressada com a mãe, sabe? Chegou a um ponto eu falar assim, mãe, olha, vamos fazer o seguinte, fica um pouquinho distante, deixa eu fazer acontecer aqui, deixa a gente é, fotografar aqui e depois eu tenho certeza que você vai gostar do resultado, porque você me escolheu por isso. Você sabe que eu vou entregar um resultado bom. Então, assim, você usa essa estratégia ou você consegue ali, antes você conversa com o cliente, como é que funciona essa estratégia aí para lidar entre mãe e filho o tempo todo e atritos? Então, isso é importante. Eu não faço o meu orçamento para book de 15 anos, nem para aniversário, se o cliente não tiver presencial. Eu não mando PDF. E eu faço questão de estarem as duas nessa primeira reunião de orçamento e depois também a gente cria uma reunião com a debutante para me entender quem que está sonhando mais, se é a mãe ou se é a filha, para me saber os gostos. Nessa reunião eu pergunto se ela vai se sentir bem se a mãe dela estiver junto ou não, ou o pai. Como já teve debutante que falou para mim, Alisson, eu não sinto bem, eu acho que eu não vou ficar à vontade se meu pai estiver me olhando. Aí eu peço gentilmente que ele se retire do local e entre só no momento das fotos de família, porque todas elas já têm tudo aqui, ó, tudo mapeado na cabeça o que elas querem. E eu vejo, às vezes, algumas discussões em alguns grupos de fotógrafos que falam, tá sensualizando muito as debutantes, tem muito essa briga aí. Mas o que que é a proposta? Ela deixar de ser uma menina, se tornar uma mulher, né? Uma menina e se tornar uma moça. E muitas delas, não querem aquela fotografia com balão, esse negócio bem menininha. Elas querem já, tipo, uma foto. Eu não digo sensual, porque não é sensual, né? Às vezes as pessoas interpretam isso como sensual, mas elas querem algo puxado para a moda. No entanto, o nome do nosso book, ele é Fashion 15, que é o Moda 15. É uma forma de eu conseguir introduzir isso na cabeça dos pais para poder entender. Não é algo sensual, é algo puxado para editorial de moda. Então é algo mais carão. Não quer dizer que eu não faça foto dela sorrindo, faço também. Temos que vem com um perfil de um ensaio mais lúdico. Então, por isso que é importante essa reunião para a gente poder entender o que elas querem e para que lado a gente vai seguir. E como Isso é é, super importante essa reunião. E aí eu consigo filtrar tudo, saber quem está sonhando mais, se é a mãe, se é a filha. Como já teve debutante que chegou aqui e não queria fazer o ensaio, falou assim: olha, se eu trouxe ela aqui para ver se você consegue convencer, porque ela não quer fazer as fotos. E aí eu sim, fui entender que ela não gostaria de fazer as fotos justamente por conta da mãe, que dava muito palpite. sim. E aí eu tive essa sacada, falei, ó, mãe, eu percebi que ela tem vergonha, ou não quer estar junto com vocês no momento das fotos dela sozinha. Então, se você puder deixar ela com a gente, aí ela fica. Mas o que que a gente tem na nossa equipe? Eu tenho a minha esposa, que me ajuda, e tem uma produtora, que faz cabelo e maquiagem e acompanha todo o processo. Então, na verdade, eu não toco nas meninas. Quem toca nas meninas é minha esposa e a produtora. Então eu faço a minha direção ali de longe e elas é que manipulam as pernas, mãos, braços, se tiver que chegar muito próximo. Então acho que isso cria uma certa confiança com os pais. Isso é muito bom, cara. Eu também sempre parti desse pressuposto que eu não encosto nas pessoas, né? Eu não tô ali para poder encostar em ninguém. Eu tô ali para poder fotografar as pessoas, né? E como é que você lida com essa pressão de criar algo autêntico num segmento hoje em dia que parece muito padrão? Eu foco muito no jeito delas, né? Por mais que elas pegam algumas referências aí, eu até mandam referências para a gente, eu falo para entrar no meu site, às vezes vem referência até de outro fotógrafo. Mas a partir daí eu tenho um ponto de partida, porque eu começo a estudar o jeito que elas são, né? A forma que elas se comportam, tudo isso, durante os primeiros 15 minutos. E aí eu tenho uma linha para poder seguir.
Como já teve debutante que chegou aqui e falou para mim, Alisson, eu não quero que mostre meu rosto. Aí a mãe dela falou, minha filha, então vai cortar sua cabeça? Eu falei, calma, nós vamos entender o que está acontecendo. E aí, no início do ensaio, uma mão no rosto, uma folha escondida atrás da árvore e tal, e ele escondendo. E aos poucos, eu fui tirando uma mão, fui tirando um braço, e aí mostrei o rosto e mostrei as fotos para ela. Ela entendeu que ela era bonita. Porque às vezes essa é uma idade muito complicada, principalmente o mundo que a gente vive hoje, elas se mutilam muito. No entanto, você pode ver que de 10 debutantes que eu fotografo, uma só que publica fotos nas redes sociais, as outras não publicam, porque tem um medo de ser criticada, de receber uma crítica e aquilo dali joga elas para baixo. Então é algo que a gente precisa estudar, entender esse mundo para poder fotografar. E todas elas autorizam eu a publicar nas minhas redes sociais, mas elas não publicam nas delas. É Loucura, hein? impressionante. Inclusive a minha filha, tá? A minha filha. Pois é, tem uma menina de 15 anos. Tem uma menina de 15 e tem outra que vai fazer daqui 4 anos. Esse ano foi o aniversário dela. Foi uma festa incrível, a gente fez bastante foto, então nem tudo que eu publico ela compartilha. Eu não sei Por porque. quê? Eu aprendo muito com ela, né? Porque ela fala que as outras meninas talvez não achem legal e ela não gostaria de receber uma crítica. Essa geração não consegue se lidar bem com as críticas. Sim, Então, às vezes, uma pequena crítica joga elas para baixo. sim. Ó, gente, isso é um bate-papo. Lembrando que isso é um bate-papo. Ali pode falar. Fernanda também. Cris também tá aí. Fica à Cláudio. vontade, gente. Exatamente. Queria fazer uma pergunta. Fala aí, Marina. Você vai mandar aqui no chat ou você vai fazer uma pergunta? Mas Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu peço desculpa, eu não consegui ligar a câmera, que eu acabei de estacionar o carro, fica tranquilo. não consigo. Mas eu tenho uma dúvida referente a essas meninas de 15 anos. Seguinte, eu tenho fotografado, é um público que eu comecei a fotografar tem pouco tempo, e a minha dúvida é até a respeito do que foi falado agora. As meninas de 15 anos, elas não divulgam, mas eu não entendo, assim, que seja uma timidez. Eu acho que está mudando o perfil é, delas mesmo, sabe? Eu acho que elas têm outras redes sociais. Eu não sei. Eu queria até uma opinião de vocês, né? Quem trabalha com esse público, porque eu acho que tem meninas que nem é timidez, não, sabe? Eu fotografo, eu vejo que elas não são tímidas, mas realmente elas não postam nada na rede social, no Instagram, né? E no Facebook também não. Então, assim, o que está acontecendo, né, com essa geração, né? Essa é a minha dúvida, assim, como que nós vamos atingir elas? Olha, uma rede social muito forte que elas estão mais presentes do que no Instagram é o TikTok. Elas estão lá. Ali, grande maioria está no TikTok. É uma rede social que super vale a pena explorar e a gente começou a explorar esse ano e tem dado bons resultados. Mas o fato delas não publicarem é justamente pelo fato, assim, grande maioria, tá? Não estou dizendo que todas são assim, mas grande maioria não sabem lidar com críticas. E então, às vezes, um pequeno emoji pode derrubar. Um grande exemplo disso é aquele filme que teve recentemente agora, uma série da Netflix que estourou, esqueci o nome da série. Acho que eu Então, ouvi falar dessa série. é uma série muito legal que ajuda a entender um pouquinho esse mundo das debutantes. Porque uma pequena crítica joga o mundo delas no chão. Então, isso que me fala muito, a minha filha, e conversando com alguns meninos que eu crio uma conexão melhor, uma intimidade maior, elas falam que é por esse motivo. Se você publicar uma foto e alguém vai lá e faz uma pequena crítica, isso para elas é algo gigantesco. Às vezes uma crítica muito simples, o seu cabelo não ficou legal, tal, e aí isso vai por água abaixo, o ensaio inteiro. Alguns, Exatamente. alguns republicam e outras não. Sim. Eu acho que tem até um outro ponto também. Eu sou um fotógrafo bem novo aqui, eu acho que eu sou mais novo daqui, eu tenho 21 anos, gente. E por estar numa fase mais perto dessa fase de transição, né, dos 15 para os adultos, o que eu vejo muito, na verdade, é uma divisão das redes sociais. Elas publicam muita coisa no perfil público e elas têm um segundo perfil privado em que divulgam as coisas, só que por esse perfil ser privado, a gente acaba não tendo acesso a essas postagens, né? Porque eu concordo muito com essa parte da crítica, né? Isso nas gerações mais novas, até na minha geração mesmo, é um fator muito forte de não publicar, mas também até porque muitas vezes essas redes abertas, né, tem todo tipo de maluco que manda mensagem, então elas evitam postar algumas dessas fotos mais embelezadas e tal nessas redes abertas, né? Eu conheço alguns modelos até mais novos e tal que postam geralmente numa rede, num perfil privado. Ela tem um perfil público e um perfil privado. E aí a gente acaba não tendo acesso, né, a esse perfil privado que é só para os amigos, esse tipo de coisa.
É, Eu às tenho vezes uma elas. pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta. Vontade. Faz diferença, eu não estou entendendo qual é o problema da debutante publicar ou não a foto. Eu não, porque assim, eu não vejo muito problema nisso, porque no final das contas a gente está vendendo um serviço e está sendo pago por esse serviço. Se o cliente vai publicar a foto ou não, assim, eu particularmente não me oponho em nada. E se a gente for lembrar como era lá quando você começou, 20 anos atrás, que não tinha rede social, como é que eram as coisas? As coisas eram, você ia lá fazer um trabalho, a pessoa gostava muito de você, mostrava para a amiga, te indicava, a amiga ia te contratava, e assim ia num círculo enorme. E aonde estavam as suas fotos? Na mão do cliente, mostrando para o outro cliente. Então, assim, eu não vejo. Outro dia desse estava num grupo aí de uma associação, uma discussão parecida com isso. Só que eu era um pouco mais uma vaidade do fotógrafo em querer que o cliente publique a foto dele. Não acho que é o caso aqui do que a gente está conversando. Mas, assim, eu também não vejo nenhum problema de se a pessoa. Não importa nem o motivo, qual é o motivo, não vou publicar as fotos. Eu acho que assim, se a cliente está te contratando, te pagou direitinho, tá tudo certo, eu acho que esse é o nosso propósito, né? Então, Não, assim, essa é a ideia. O fato delas publicarem ou não, isso para mim não faz diferença. É lógico que Ale, com a publicação delas, a gente vai alcançar mais meninas, mas se não publicarem também não tem problema. E a maioria as redes sociais são fechadas mesmo. Então, elas me aceitam no convite e as que publicam, elas compartilham a publicação que eu faço. Mas também não se importam que eu publique essas fotos. Isso para mim é legal. Então, ali tem uma chuva de comentários, mas elas não põem Até no perfil delas. a Lei até ia comentar isso que eu tinha visto no outro grupo também, essa discussão e tal, e o pessoal indignado, assim, que daí a pessoa não publica, e daí como é que fica a divulgação do meu trabalho? E também acho que não é por aí, né? Pelo menos aqui para mim, a maioria dos trabalhos que chegam, principalmente de 15 anos, elas partem de uma indicação, né? E aí, normalmente, é a menina que comentou com a colega que vai fazer, com a amiga, e as mães que conversaram entre elas, e geralmente tem essa combinação, assim, da mãe, eu vou contratar ela, tu quer que ela faça as tuas fotos, né? Porque as meninas, quando elas não querem, não adianta, né, Alisson? Tipo, se Ah, elas não combinam com o perfil da gente, elas já vão dizer pra mãe e e aí já não vão. rola. Mas eu vejo assim que tem sim essa diferença assim no sentido até de fotografar, né? Que muitas vezes a mãe vem com aquela ideia de poses e tal, e não é o que combina mais com a geração, né? Elas já querem uma ideia diferente. E aí elas têm muito disso da mão no rosto. Muitas vezes elas vêm com essa ideia do tapar um pouco o rosto e tal, e aí tu vai desconstruindo, né? Aí percebo, por exemplo, algumas eu não gosto muito. Tu mostra uma foto mais fechadinha. Não gosto muito da foto do meu rosto assim. Tu faz aquela foto um pouquinho mais aberta, elas já curtem mais, né? Mas eu também vejo assim que essa ideia das redes sociais, do cliente postar e tal, é legal, né? Divulga teu trabalho, mas não tem que ser uma regra, sabe? Porque é como a Lê falou, né? A pessoa te contratou, te pagou por um serviço e é um direito dela de não querer mostrar para os outros, né? Tu vai lá e compra teu carro, tu quer colocar que tu comprou um carro numa rede social? Nem todo mundo quer, né? Tu comprou um móvel para tua casa, tu vai postar lá que tu colocou uma estante nova na tua casa? Nem todo mundo. exato. Então, se todo mundo for se basear nisso, né? Tu tem que pensar que a rede social ajuda e tal, mas ela não pode ser o foco do teu trabalho, né? Eu, eu, Ela eu não, acho, não eu pode acho ser que só teu portfólio, né? não. Eu acho assim, eu vejo tuas fotos, que são fantásticas, e de alguns outros também que fazem muito bem 15 anos, e para mim fica muito óbvio, e você já até mencionou isso aqui, a preocupação com a debutante. Porque eu vejo também muita gente ir fotografar e se conectar com a mãe
e esquecer da aniversariante, entendeu? Não sabe nem É, qual é o posto da menina, o que que você gosta, entendeu? Então, assim, eu acho que as fotos, elas, para mim é muito óbvio quando eu vejo as suas fotos, porque dá para ver que existe ali uma preocupação com interesse em saber o que que aquela menina curte, entendeu? O que que ela gosta. É, e na verdade, assim, não é muito diferente de você fazer um casamento e perguntar para os noivos, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que a gente não pode infantilizar a debutante, ou até mesmo uma criança, né? Quem tem filho, né? Você fala olhando para a criança, né? Então eu acho que é por aí também, né? É trazer aquele personagem que é o personagem principal, apesar de não ser ele que está pagando. Pô, mas o que que você gosta, né? Quais são seus interesses? Deixa eu saber alguma coisa para eu te agradar, né? Para eu fazer alguma coisa para você. Eu, Eu acho que desculpa, Ale. fica nada, manda ver. Eu acredito que a principal discussão aqui que a gente chegou num ponto é entender a personalidade da cliente, da debutante, né? Entender, compreender e entregar para ela aquilo que ela realmente espera, né? Porque se a gente entrar na questão, tipo, as mães esperam uma coisa porque elas viveram uma outra realidade há uns anos atrás, aqui há não sei quantos anos atrás, e as adolescentes de hoje estão vivendo outra realidade, completamente diferente. Mas aí, em cima disso que você está falando, eu tenho uma pergunta para o Alisson. Sim. Bora Como é lá. que você faz para não deixar também a mãe no vácuo, né? Porque senão ela também fica, porra, mas eu também quero os meus Ela não quereres, me né? paga, né? Eu estou Quem paga é ela, pagando, né? eu também quero que faça, né? Porque tem isso, não tem? Tem, a tem mãe sim. tem sonhos, né? A mãe, o que a gente precisa fazer é escutar o que ela fala e fotografar o que a filha quer. Pronto. Esse é o segredo. Escuta o que a mãe fala e fotografa o que a filha quer. Pronto. É lógico que eu faço alguma coisa do que as mães gostam também. Isso aí, com certeza. Mas não é 100%. Porque na hora de escolher, é um impasse entre as duas. E acaba que a mãe quer um estilo de foto e a filha quer outro. Se você faz os dois, são vendas extras no álbum. Exatamente. A Cris está querendo fazer Eu uma acho pergunta. uma, É, só falar rapidinho aqui, eu lembro uma vez até de um fato assim que a mãe queria muito que a aniversariante tirasse a foto, era no ensaio, né? Tirasse uma foto com uma boneca, que era uma boneca que ela deu lá na infância e tal, aquela boneca ficou a vida inteira. Mas aquela boneca já não fazia mais sentido nenhum para ela, né? E a mãe, não, tu tem que tirar foto com essa boneca, tem que tirar e tal, porque eu tô te dando um ensaio e tudo mais, tu vai ter tua festa. Porque E eu ela, tô pagando, né? é isso aí. Eu não gosto dessa É, boneca. E aí tava aquela coisa assim, ó. Daí eu deixei aquela boneca de lado. E aí no finalzinho eu disse pra ela assim, ó. Eu sei que é chato, a foto com a boneca não tem nada a ver pra ti, mas pensa assim, ela é tua mãe, ela tá olhando aquela boneca, ela lembra de ti pequenininha e tal. Vamos fazer uma foto só, ela vai ficar feliz contigo e a gente guarda a boneca de volta. E ela, tá, beleza, uma foto eu faço. Daí é pra mãe aquilo, meu Deus, aquela foto com a boneca era linda, maravilhosa. Resolveu, sabe? Então tu tem que ir meio mediando as coisas, né? Tentar entender os dois lados. é criar um certo equilíbrio entre as duas, né? Porque senão também você pode ser taxado como um fotógrafo ruim que não fez nada do que a mãe quis e é ela que tá te pagando, né? É, Eu até brinco nos ensaios, falo assim, porque tem muitas que não querem sorrir. Eu falo, dá um sorrisão para agradar o papai. E elas dão aquele sorrisão. E realmente, a gente que é pai, você quer ver? Para nós que somos pais, eu entendi muito esse lado pelo fato do aniversário da minha filha. Para nós, é uma menininha o resto da vida. Vai estar com 20, com é. 30 anos. Vai ser a menininha do papai, vai ser a queridinha. E não E importa elas se não usa querem isso. aparelho, se não usa, né? E foi muito legal passar por essa experiência, que eu me vi do outro lado da história. E eu fotografei a minha filha, né? Eu fui fazer o book de 15 anos dela. E aí eu levei um fotógrafo, a gente fez no Rio de Janeiro, tem um fotógrafo amigo nosso lá, o Márcio Farias, que é um fotógrafo de moda. E ele me ajudou a fotografar. Ele falou, cara, eu quero ir com você. Eu falei, não, você vai fotografar porque eu não sei como que vai ser minha reação ao olhar para minha filha como um fotógrafo, né? E os primeiros 15 minutos foi o pai que estava olhando, eu não consegui fotografar, eu travei na frente dela. E aí o Márcio tomou conta da direção, tudo. Aí depois é que eu fui entrar o fotógrafo, mas eu me emocionei ao ver ela maquiada, e aí ela tá em casa ali, aquele rostinho de menininha, de criança, de repente faz uma produção, coloca um cabelo, uma maquiagem, bota uns cílios, é um choque de realidade.
Eu fui Ô, entender Alisson, que o pai vem também daquele imagina no choque de casamento start. dela. Oi? Imagina no casamento dela. Ah, eu não sei se eu vou estar lá para ver. Vai sim. Fala aí, Cris. Cris tá querendo falar. Olha que eu tenho duas, hein? Não, imagina, se o É, Lucas já me emocionei, o casamento então, coração, e eu sou chorão. Sou muito emotivo. ô, Alisson, é batata, pessoal. Eu tenho feito alguns 15 anos escondida, porque não estava no meu nicho, mas eu tenho tido muita procura. E eu tenho percebido nas conversas com as mães que algumas delas trouxeram esse texto para mim. Eu quero me realizar, porque eu não fiz os meus 15 anos, eu quero fazer o da minha filha, e eu vejo muita interferência da mãe. E aí a primeira reunião é com a mãe, com a filha, e na reunião eu falo, eu quero o WhatsApp dela porque eu quero trocar uma ideia com ela a respeito de looks e tal. E aí eu peço em algum momento que eu estou conversando com essa menina para me ligar para ela, e aí eu ligo de vídeo e falo, o que que você gostaria do seu ensaio, que é diferente do que sua mãe pediu, ou que você gostaria de fazer, que a sua mãe não pediu, ou que ela não colocou na reunião. E é totalmente diferente, assim, 90% das expectativas do que a mãe imagina no resultado de fotografia dessa menina. E uma coisa que tem dado muito certo para mim é que eu falo assim, leva a sua melhor amiga. E aí eu consigo criar muitos. E aí eu falo assim, olha, dá um sorriso. Aí vem aquele sorriso amarelo. Eu falei, dá um sorriso para Marina que está aqui do seu lado. É um sorriso diferente. E outra coisa que tem dado muito certo também é que eu peço àquela mãe para ela também vir com uma roupa legal, uma maquiagem legal para tirar umas fotos dela. Isso está dando certo assim 100% das vezes. Elas vão, aproveitam, fazem o cabelo, fazem a maquiagem. Eu honro essa mãe por ter criado essa menina. Coincidentemente, as duas que eu fiz agora, as duas são mães solo, estão sozinhas. E elas ficam emocionadas, porque elas falam, eu só pensei nas fotos dela. Eu falei, não, mas eu quero fazer uma foto, você está criando ela, né? Ela tá linda e tal, eu orgulho. Aí eu encho a bola da mãe ali. E as mães compram essas fotos a mais também, e tem dado muito certo. E levar a melhor amiga também é difícil, requer paciência, mas tem dado um resultado muito legal, principalmente na espontaneidade. Era isso que eu ia falar. Legal. É, tem Ah, e algumas detalhe, que vêm aqui, traz amiga, mas nem eu não, é algo que eu não sugiro, porque a gente nem sabe se realmente é uma grande amiga, né? Porque eu falo, essa é uma fase que tem muitas amigas e ao mesmo tempo já não são amigas mais. uma coisa que eu também pergunto e fico ali conversando com elas, realmente todas elas têm uma rede social que as mães não sabem. É o É um PVD. negócio, eu nem sei o nome, mas Chama eu tenho. É, PVD. É, e aí eu pergunto se eu posso postar, né, dessas. Só uma falou, olha, eu não quero que poste, ela não tinha nada na rede social dela, mas as outras deixaram postar. Mas eu sempre pergunto se eu posso postar, e pergunto isso no WhatsApp, tá ali documentado, tá? Era isso que eu ia falar. é interessante. A gente cria um grupo de WhatsApp com a debutante, com a mãe, com a produtora e todo mundo. E elas conseguem se expressar melhor através do WhatsApp e não com a conversa pessoalmente. Então, o WhatsApp é uma ferramenta incrível para conseguir se conectar com elas. Inclusive, eu fui fazer um book de uma menina que ela veio com a mãe e o pai, e os dois são separados. E eu percebi que eu não estava conseguindo me conectar com ela, não estava conseguindo entender o que ela queria. E aí depois eu chamei ela no particular e comecei a conversar com ela. E ela é da Umbanda e o pai não concordava com o fato dela ser da Umbanda. E ela queria fazer algumas fotos com guia, na cachoeira e tudo mais. E aí nessa conversa, eu falei, não, ela falou assim, ah, Alisson, porque não é todo mundo que aceita. Eu falei, imagina, perfeito, vai ficar incrível, super apoiei a ideia dela, a gente fez as fotos e ela amou. E o pai não falou nada. Então foi bem legal. Então, às vezes é interessante você ter essa conversa em particular no privado com elas, porque pode ser que elas conseguem se expressar melhor. Então, tem que estudar várias áreas aí para poder chegar no, no que elas gostam, chegar a entender o que elas gostam. Talvez no particular te responde melhor, talvez em grupo, e aí vai. Então, assim, a gente usa várias ferramentas para criar essa conexão. Ô, Alisson, dizendo isso, pegar um gancho aqui, que você acha quais são os erros que os fotógrafos cometem quando estão para entrar nesse nicho? Cara, é um nicho difícil de entrar. E a partir do momento que você entra e consegue consolidar, é muito bom. É muito bom porque eu falo que o 15 anos você consegue talvez vender até mais do que um casamento. Você consegue escalar até mais do que um casamento. E tem muitos fotógrafos que às vezes, principalmente jovens, né? Com todo respeito aos jovens aí,
mas talvez não passam uma certa confiança, porque os pais veem a menina como algo de ouro, né? Como, né? Eu não quero ter um genro agora, por mais que eu tenha, talvez eu não saiba, mas eu não quero ter um genro. Então, a forma de você olhar, se você consegue, toca muito nas meninas, eu creio que os pais ficam meio com receio. Eu consegui ganhar muitos pais aqui para fotografar essas meninas, justamente pelo fato de eu ter uma pessoa que produz, uma mulher que está junto comigo nos ensaios. Então, isso é super importante. Não estou dizendo que isso pode ser um grande erro, mas é uma grande vantagem que eu tenho sobre vários outros fotógrafos que não têm uma mulher junto com ele no ensaio. Oh, legal. E eu gostaria de ver um fotógrafo ali botando a mão na minha filha. Posso entender errado isso. Entendi. E qual que você acha que são os elementos indispensáveis hoje para você planejar um ensaio de debutante? Você faz um roteiro, não faz, enfim. É fazer um roteiro, procurar entender o que que elas sonham, o que que elas gostam. Isso é super, super, super fundamental. Você entender o que realmente elas querem. Então, através de alguma conversa, igual eu procuro saber as músicas que elas gostam, procuro saber tipo de filme que elas gostam, série, que talvez uma linguagem da fotografia em cima de um filme que ela gosta é importante. Igual eu fotografei uma debutante, eu tenho muita história, tá? Eu sou meio que Forrest Gump. Tudo eu tenho uma história para contar. Conta aí, conta aí. Uma debutante que me impressionou, ela gosta de aba, cara. E até o cabelo dela é estilo anos 80, 70, sei lá. E eu, putz, essa menina tá. E é uma menina também que não queria mostrar o rosto. E aí, conversando, tá, que tipo de música você gosta? Ah, eu gosto de aba. Uma série que você gosta de assistir. Aí ela falou Stranger Things, que é uma série bem retrô. Eu falei, que legal, cara. Então vamos fazer algo em cima disso daí. Ela falou assim, ah, beleza. E aí eu usei algumas cores, um negócio assim, bem legal. Ela quis fazer com a guitarra, o cabelão. Falei, pô, olha que legal. E, inclusive, tem uma foto premiada dessa debutante também. E é algo assim que me surpreendeu, uma menina de 15 anos, gostar de ABBA. E apesar que agora o TikTok está trazendo esses artistas antigos para a realidade deles também, né? Não sei se é o TikTok ou se é a turma que não está tendo muita música boa agora, estão buscando lá atrás. Beatles, Queen, tudo isso está em alta entre elas. Sertanejo também, na nossa região aqui, né, que é em Minas aqui, as meninas gostam muito de sertanejo também. Muito bom. Cara, a última menina de 15 anos que eu fiz, eu nem podia pedir referência de música pra ela, que as músicas foram referências que eu escutei no aniversário, eu não podia montar nada parecido, porque, assim, também tem aquele lado que as músicas hoje em dia estão muito ruins, assim, ruins e de alto nível de ruim mesmo, né? Nada não chega ali pertinho do que ser bom, não. Mas, ô Alisson, cara, que dica que você poderia dar pra quem precisa de fazer uma foto, às vezes, impactante, ou busca por fazer uma foto impactante, né? Num cenário, às vezes, simples, numa locação simples. Cara, eu uso muito, eu falo que a técnica, isso é obrigação de todo fotógrafo, sabe? Utilizar de luz, entender iluminação, composição, isso é fato. Acho que o cara que está começando, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender de iluminação, composição, antes de começar a comprar equipamento. Para mim, isso é fundamental. Então, a partir do momento que você entende de luz, de composição, que você sabe usar um flash, sabe usar um LED, qualquer ambiente você consegue fazer uma foto muito bonita e impactante. E eu uso muito flash, uso muito LED, uso muito luz natural, e acaba que isso me permite com que eu chegue em ambientes que são muito simples e conseguir criar uma imagem super impactante. Inclusive, já aproveitando o gancho aqui no Congresso Photomotion, que é um congresso que eu estou fazendo lá em Lavras, junto com o Fabiano Nunes, eu vou dar uma palestra com prática ao vivo em cima do palco e mostrar isso, como que consegue fazer uma foto surpreendente num lugar muito simples. Isso é muito importante, mas a partir do momento que você tem um conhecimento dessas ferramentas de luz, de lente, de tudo isso, você consegue fotografar em qualquer lugar. Muito bom. Ô Alisson, vamos entrar no assunto um pouco mais polêmico aqui, que é o seguinte: a gente vai Bora falar lá. do Photomotion aí no finalzinho, tá? O que acha que mais diferencia um fotógrafo mediano de um fotógrafo de destaque? Um fotógrafo que destacou. O que diferencia do fotógrafo que está sempre ali mediano para o cara que se destacou? Cara, essa a busca do conhecimento é super importante. A partir do momento que você começa a achar que sabe tudo, você vai ficar mediano. Você não vai conseguir evoluir. Então, eu sou uma pessoa que estudo muito.
Tive há 30 anos na fotografia, ainda continuo estudando, continuo aprendendo, e hoje aprendo com quem é mais novo que eu, aprendo com quem é mais velho. Então, tá sempre fazendo uma releitura no seu trabalho, olhar o seu trabalho e entender o que é bom, o que é ruim, o que você pode melhorar. Não só no trabalho, mas sim em relações humanas, né? O relacionamento seu com o seu próprio cliente. Porque às vezes tem fotógrafo que é muito bom, tem muita técnica, mas ele não sabe se conectar com o cliente. E isso cria uma certa barreira e ele não consegue escalar mais o negócio dele. Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento e entender e ser autocrítico também, saber o que é bom e o que é ruim no seu trabalho. Muito Algo que bom. eu fiz dentro do casamento. Eu peguei um casamento completo meu e olhei em qual parte que eu estava pecando. Ah, não, beleza, o ensaio do casal tá bacana. O making off tá legal. Mas as minhas fotografias de cerimônia não tá me agradando. Então, o que que eu vou fazer? Vou estudar fotografia de cerimônia e vou melhorar aquilo dali. Ah, beleza. Ah, minhas fotos protocolares na mesa do bolo. A iluminação não tá legal. O que que eu vou fazer? Vou estudar aquilo dali e bater forte em cima daquilo que eu sou ruim para mim poder melhorar. Então, no 15 anos também é a mesma coisa. Ah, o que que eu estou conseguindo? A minha direção no 15 anos está ruim. Então, eu vou estudar sobre direção para poder melhorar o meu trabalho. A minha iluminação não está boa. Então, eu vou estudar sobre iluminação para poder melhorar e estar bem em todas as partes que eu preciso para aquele ensaio. Não só de direção, composição, de luz e tudo isso. Muito bom. A Camila É fez um. entender os pontos fracos e matar eles. Sim. Camila, você quer falar ou posso ler aqui para você? Posso falar, né? É um bate-papo, né? De repente dá para perguntar direto. Bora lá, Ali, Camila. de onde tu tira tantas inspirações para ir fazer algo diferente, para chamar atenção, atrair novos públicos e valorização do trabalho, né? Olha, se você me perguntar questão de referência, eu procuro buscar referências em filmes, em séries, questão de iluminação. Eu gosto muito de estudar cinema. E a minha inspiração é foto boa. A partir do momento que começa a fazer foto boa, você vai conseguindo conectar com a debutante, e aquilo dali vai melhorando, melhorando, e focar na história, naquilo que ela gosta, e aí você consegue ser única na sua fotografia. Porque se você olha muitas fotos de fotógrafos, lógico que isso também te dá uma referência muito boa. Algo que eu procurei não fazer mais é olhar fotos de fotógrafos daqui, da minha região. Tem bons fotógrafos, mas o cérebro da gente, ele identifica aquilo que é bom e guarda. E se você tem um fotógrafo bom na sua cidade ou na sua região, que você viu alguma imagem, inconscientemente, talvez você está copiando ele em alguma imagem. Então, eu participo de muitas associações aí, inclusive a Fine Art. Esse ano eu dei uma segurada, saí um pouquinho de alguns, mas eu ainda estou na Fine Art. Que tem grandes fotógrafos de fora também, assim como o Ale, um monstro. Tive a oportunidade de julgar aí no concurso de retratos e vi muita foto analógica que ele fez lá, e aquilo me chamou a atenção. Então, quando você começa a ingerir coisas boas, você consegue colocar para fora. E eu olho muito também. Eu falo que eu fotografo 24 horas. Eu estou num local, eu estou olhando ali iluminação, composição, estou vendo aquilo dali que pode me servir em algum momento. E o cérebro da gente, aquilo que é bom, ele vai colocando no inconsciente. E quando você está com uma debutante ou um casal diante de um local que tem uma iluminação semelhante, aquilo que você já visualizou antes, fica mais fácil de você compor. Não sei se era isso mesmo que você queria, se eu conseguir te responder bem essa pergunta. Muito bom. Eu tenho um comentário polêmico sobre isso aí. Bora lá. Eu acho que tem muito fotógrafo que tira foto ruim achando que faz foto boa. É a minha Isso opinião. tem também. É muita gente fazendo foto ruim achando que faz foto boa, que não precisa melhorar. E é Tem aquilo. também. Só que aí Tem. parte do pressuposto seguinte: o que na cabeça dele acha que é bom? Igual assim, eu sou muito crítico com o meu trabalho e quando eu não faço um bom trabalho, eu olho e falo assim: isso não tá bom. Agora, Mas quando eu antes do entrego. Alisson antes do Alisson abordar, só para não perder o fio da meada, isso tem a ver com o bate-papo de ontem. Se o cara não tem uma cultura visual boa, se o cara não tem estudo, se o cara não bebeu em boas fontes, ele não tem referências boas. Ele vai colocar o que ele tem. Se ele não tem nada, nada está sendo colocado e a gente está vendo exatamente isso aí, que é o que você está falando. O ruim é o nada. E aí, E Alisson? aí, vou te ser sincero, se o fotógrafo começar a fotografar hoje,
e olhar o que tem, na grande maioria, nas redes sociais, ele vai ser um fotógrafo muito ruim. Não estou dizendo que o trabalho de hoje, mas o trabalho de hoje ele tá muito em cima daquilo que foi um erro nosso antigamente, né? Então a fotografia está sofrendo uma nova mudança. Ah, beleza, fazer uma foto borrada. Bacana, eu acho bonito, eu faço muito isso. Só que eu entendo aquilo que eu estou fazendo. Eu sei que aquilo dali é uma técnica e não um É com erro, intenção, né? com intenção. Por isso que eu falo, conhecer o equipamento, entender de iluminação, entender de flash, entender de tudo isso, é obrigação de todo fotógrafo para depois ele começar a brincar. Igual eu dou workshop aqui no estúdio, cheguei a dar workshop para fotógrafo que não sabia o que que era velocidade do obturador, não sabia o que que era diafragma, não sabia o que que era profundidade de campo, não sabia que com o diafragma fechado ele tinha profundidade de campo, não sabia que o diafragma aberto em 1.8, 2.8, perderia o foco de fundo, O cara não acha que sabia a diafragma distância tem a ver com o focal da estômago, lente. né? Então, Eu dou aula na UFRJ, né? Eu sou professor, eu tenho um curso de extensão profissionalizante de fotografia na UFRJ, que é a Faculdade Federal aqui do Rio. E em cada turma eu tenho 35 alunos, né? A primeira coisa que eu ensino é: a gente vai dar técnica aqui, dar teoria, mas tudo isso vocês aprendem para saber quando não aplicar, né? Porque tem muita gente que já fez curso de fotografia, que já pegou alguma coisa assim que passa muito superficial na fotografia, e eles sempre ensinam, tipo, essa técnica aqui, aí o cara fica, tipo, só achando legal ali fazer, mas ele não sabe por que que ele está fazendo aquilo, ele não sabe quando ele pode fazer aquilo, quando não vai fazer. Ou, por exemplo, quando o cara aprende a primeira vez, regra dos terços, aí fotografa tudo com regra dos terços, né? Ele pega tudo, enquadra tudo em regra dos terços, mas é também aprender a técnica para saber quando não usar, né? E o que fazer também para modificar a técnica e fazer, teoricamente, o errado, mas que é com intuito, né? Fazer o errado ali, o borrado, com intenção. ele precisa entender para depois ele fazer, né? Precisa aprender a regra para depois começar a quebrar ela. Muito bom. Alisson, cara, pra gente ir finalizando também, vamos falar do Photomotion, mas eu queria que você desse uma ideia de um primeiro passo para se posicionar e atrair clientes. Cara, um passo super importante para poder atrair clientes é o posicionamento nas redes sociais. Hoje é para atrair novos clientes. Eu falo que o boca a boca é ainda, na nossa região, o boca a boca ainda é a melhor propaganda. Mas para quem está começando, ele precisa atrair o primeiro cliente. E as redes sociais, o posicionamento, a forma dele se comportar, a gente é observado. Eu falo, até hoje eu estava vendo uma publicação falando sobre isso, de uma menina do Instagram, ela falando que às vezes a gente se limita muito nas redes sociais e não dá um pouco de spoiler dos nossos valores. Por exemplo, esses valores de família, para um pai que vai contratar um fotógrafo para fotografar a filha dele, isso é muito importante. Eu, por exemplo, se eu fosse fotografar minha filha, eu não contrataria um fotógrafo que está ali postando bebida toda semana nas redes sociais e cachaçaiada e isso e aquilo. Então, o seu posicionamento, a forma como que você mostra os seus valores nas redes sociais, isso é super importante. Isso passa credibilidade. E além também de ter um trabalho diferenciado. Se eu pego um perfil, olha, estou procurando um fotógrafo, eu vejo 10 perfis que estão mais ou menos na mesma linha e vejo um que está diferente, falo, opa, esse cara ele está diferente, ele tá diferente dos outros 10. Isso é algo que vai chamar atenção. Isso não quer dizer que eu não faço as fotos mais clássicas, eu faço tudo isso. Mas o que chama a atenção do meu cliente é realmente o grande diferencial do meu trabalho, que é algumas fotos mais artísticas. Isso sim chama atenção, ainda chama atenção. No entanto, hoje, até no casamento, você pode perceber que está indo todo mundo para a mesma linha, né? A grande maioria está dentro da mesma linha. E se você coloca algo que é artístico, isso chama a atenção do cliente. Agora, o básico é obrigação de todo mundo. Fazer aquelas fotos protocolares, bem feitas, iluminação bem apurada, isso aí é obrigação de todo mundo. Agora, o grande diferencial, o fotógrafo tem que ser bom. E entender de composição, de iluminação, para fazer esse grande diferencial que vai chamar a atenção de novos clientes e conseguir prospectar aí. Muito bom. Quero compartilhar uma coisa com vocês aqui. Bom, vamos falar agora do Photomotion. Legal. Fala pra gente, Alisson. Tô aqui no Instagram. Uma coisa importante, só antes de você falar, o Fotofu ele é online e ao vivo. A proposta do Fotofu é ser online e ao vivo. É um congresso online e ao vivo, uma imersão assim online e ao vivo. Porém, eu aconselho sempre as pessoas também a irem ao presencial, né? Porque eu acho que o presencial ele traz essa diferença de você se conectar mais próximo ali, network, o calor humano, enfim, conhecer pessoas. Foi lá que eu conheci algum dos mentores aqui do Fotofull, inclusive o Márcio Farias vai estar no próximo Fotofull, né?
Mas a Ana Paula Costa vai estar com a gente e também tem outro também que me fugiu o nome aqui, que também que tava no Congresso de Uberaba que eu fui e eu vi, falei, cara, a Gersiane, mas o Arnaldo, não posso esquecer. Cristiano Arnaldo. É, eles vão estar aqui com a gente semana que vem também, falando, dando uma aula, né? A gente já fez um bate-papo, foi muito legal. Mas eu aconselho sempre o presencial também. Então, por isso que, como a gente se conheceu lá e você vai fazer um evento aqui perto de Ubá, né? Vamos colocar assim perto umas 4 horas. Eu falei, pô, vamos falar do Photomotion também aí. Mas aí, fala pra gente, o Alisson. Bom, é um congresso, não é um congresso muito grande, é um congresso aí para 100, 140 pessoas. Mas é uma proposta que eu tenho de esparramar o conhecimento para Minas Gerais, né? A nossa Minas Gerais que é tão grande, né? Eu estou aqui na região do Triângulo Mineiro, o Photomotion vai para o sul de Minas, que é a região do Fabiano Nunes, e a ideia é levar o Photomotion também para outras regiões de Minas. E o conhecimento presencial, eu gosto muito, é muito válido, gosto também dos congressos online, de aprender muito na internet, mas o fato do presencial é você estar ali corpo a corpo com o palestrante. E a nossa proposta é um congresso bem humano, então quem estiver lá pode chegar nos palestrantes, conversar, trocar uma ideia, esclarecer alguma dúvida. A turma vai palestrar, mas vai estar ali no meio de todo mundo, com aquele jeitinho mineiro que a gente gosta, um pão de queijo, um café. E aí a turma está sempre aí disposta a ajudar todo mundo que estiver lá, não só nos palcos, mas sim também no congresso, nessa troca, no network, isso é muito importante. Você aumentou mais um dia aqui, né, Alisson? 11 e 12 são o Congresso Photomotion Ah, e no dia 13 são os workshops. Então vai ter workshop de newborn e vai também ter também o workshop da Banlec, né, que é um workshop gratuito que eles fazem sim. no Congresso. Então esse terceiro dia é um workshop gratuito da Banlec e outros workshops que são pagos também, que vão ter nesses 3 dias. Ótimo. Valor apenas R$ 199. 199, uma bagatela. Você vai conseguir Um o cupom promocional para nós? cupom de 10% de desconto para a galera aí do Photofull. Pode ser o cupom chamado FotoFull. Pode, vamos Você criar o consegue. cupom e te envia aí e vamos distribuir para essa galera. Quero todo mundo lá. Ótimo. Essa é a nossa proposta também do Thoughtful. Então, quem quiser se inscrever, a Cris, eu, é, o, o- a Camila, e as outras pessoas que estão aqui são pessoas um pouco mais. O Cláudio estava aqui também de Brasília e tal, mas a Gabi também. A Gabi, na verdade, ela eu até falei com ela aqui. Ela vai estar num período frenético lá de fotografia de produto, que é a confeitaria, que é o negócio de Natal, né? Então ela falou que para ela fica um pouco mais É, apertado. Mas a gente vai conseguir mais pessoas também para poder ir nesse congresso presencial aí, Alisson, pode ter certeza disso, porque é muito importante e eu acredito muito nisso. Eu, particularmente, volto renovado de um presencial. Voltei assim de Uberaba. Uberaba foi muito bom para mim, legal. foi muito legal ver o Brasílio para mim. Brasílio fez assim na minha cabeça. Puf, Brasília é Explodiu. loucura. Gigante. Brasília é loucura, né? E é isso, Alisson. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Ali? Camila, Cris? Eu queria agradecer as dicas do mestre aí, sempre muito pertinente, muito bom aprender. De novo, estamos aqui aprendendo, estudando, né? Fazendo o que os poucos fazem, né? E os que reclamam não estudam e ficam reclamando. Como você É disse muito ontem, somos privilegiados de estarem ontem e hoje aqui, né? E 6h30 tem mais um bate-papo com o Vinícius Terror. Olha que legal. Só grande, só fera. Ah, tem que Photofull ser, né? só tem gigante aí. Olha, se a gente tem que se unir com quem é maior que a gente, se a gente se unir com Com quem é menor que a certeza, gente. Paulo. Se você quer ser grande, você tem que andar com gigantes. Se Mas você andar fica com complicado andar com montanha, né, cara? Fica complicado, né? O cara já tem o sobrenome Montanha e foi. montanha, então tem que andar com montanha para ficar nas alturas, né? Fala aí, Cris. Oi? Você abriu o microfone? Fala aí. Eu tô com pergunta ou não pergunta? Fica à vontade, É, Cris, estou à é disposição. porque não tem nada a ver, mas tem a ver com o assunto, tá? Peraí. Ficou melhor agora sim, né? É, Alisson, como é que tá a relação de amor com os story makers?
na hora da festa dos 15 anos? Como é que tá isso? Ah, Conta que pra legal. gente. Você quer que eu pare de gravar? Você quer que eu pare de gravar? Ótima Pode pergunta. gravar, pode gravar. O que Inclusive, acontece olha no que legal. Fotofu, fica no Fotofu. Nada, o que que eu procuro? Eu tenho um bom relacionamento com eles, porque é algo que é inevitável. Ah, para. Tem um bom relacionamento. Eu sou daqueles, não pode com eles, junte-se a eles. Sim. Inclusive, no Photomotion tem um palestrante que é fotógrafo de 15 anos, que é o Dantesco, e vai falar sobre Story Maker, o que ele fez para poder criar esse bom relacionamento. Ele criou um Story Maker para a equipe dele para poder ajudar. Eu não fiz isso ainda, mas tem um bom relacionamento. Lógico que se eles atrapalham, putz, atrapalham muito, muito, muito. Mas quando se tem um bom relacionamento, e não bate de frente com eles, eles atrapalham menos. Então, até alguns story makers que vão trabalhar algumas festas, eu procuro entrar em contato com eles antes e proponho uma parceria para eles fazerem um vídeo meu lá também. E aí acaba que quando você Passa a data errado do evento, né? Ó, Eu é daqui pensei outra nisso, Ale. semana. Passa a data Aqui, errado, Semana que entra em vem? ó, contato Ale, antes. é o ano eu que vem, daqui 10 comentei, anos. eu comentei com o Ale que a minha irmã foi num casamento aqui em São João, então assim, é real, na minha cidade. Eu não estava nesse casamento, mas que na hora final do beijo tinham 7 pessoas fotografando. Era a story maker da casa, dos noivos, tinham 7, um paredão preto, e não dava para ver os noivos no beijo final. Olha que loucura. O que que eu faço aqui? Eu até converso com todo mundo, eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, não só os story makers, mas com o buffet, com todo mundo. Eu falo, gente, pega um story maker só para fazer para todo mundo. Porque eu tenho a minha equipe que são três. Normalmente os videomakers são mais três. Aí você pega cerimonial cinco. Você pega dois story makers. Aí se cada um contratar um story maker, se o buffet pega o story maker do buffet quer fazer foto na cerimônia. E aí vai juntando essa loucura toda. Você chega ali, você tem 10. A minha esposa surtou no aniversário de 15 anos da minha filha. Ela surtou, do nada. Aí ela entendeu o lado dos pais. No aniversário da minha filha, eu contratei, tinham dois fotógrafos. Aí o videomaker levou três videomaker. Aí a gente contratou um story maker. E aí teve um outro fotógrafo que era amigo nosso e queria fazer umas fotos no aniversário, foi também fotografar. Então, na entrada ali da recepção do 15 anos, a gente estava com 12 pessoas. A minha esposa olhou aquele paredão. Ela falou, Alisson, você está olhando isso aqui? Eu falei, não, nem percebi. Ela falou, o tanto de gente aqui, o povo chega aqui, fica com medo de entrar. Eu falei, putz, realmente é verdade. Realmente é verdade. Você chega, você olha aquele paredão de gente com câmera, aquilo lá assusta. Ela pegou e mandou sentar mais da metade. Falou, gente, vocês podem sair todo mundo para lá, deixa um videomaker, um fotógrafo, o resto vai lá para dentro do salão, não fica aqui que está atrapalhando. Aí eu comecei a pegar a visão, né? Falei, putz, então a gente tem que pensar no nosso cliente, que às vezes esse paredão que forma aqui na entrada assusta as pessoas. E realmente o pessoal assustava. Sabe quando a pessoa vem encantada com a decoração? Na hora que ela olhou, ela falou, opa, esse tanto de gente aí, o que está acontecendo? Então Eu é bom acho conversar com que todo mundo e entender. eu acho que essa situação que a gente tem hoje com os story makers, isso aconteceu quando os videomakers chegaram nos casamentos e já tinham os fotógrafos ali, né? Tipo assim, eu já tô fotografando, não precisa de um vídeo, quando ainda não tinha vídeo, né? É, Que é uma criava situação aquela muito barreira, né? delicada, né? É uma situação muito delicada. Mas eu É. falo, eu tento ser amigo de todos eles e na moral eu falo, né? Se estiver me atrapalhando, eu falo assim, ó, você tá na minha frente. Eu falo, o seu é story maker. Então o seu vai ficar ali 24 horas. O meu vai ficar pro resto da vida no álbum do cliente. Se você estiver na frente, está me atrapalhando. E sem falar os videomakers também, que ficam loucos ali, que atrapalham o videomaker. Porque o storymaker, ele não tem um vínculo tão profissional quanto o fotógrafo e o videomaker. Porque o trabalho que a gente faz vai ficar pro resto da vida. O storymaker ali 24 horas. Então, 24 horas sai das redes sociais, talvez faz um videozinho ali, mas o registro principal é a gente que está fazendo, a gente cobra um valor até considerável por isso, a gente tem que entregar o melhor. Então eu peço para a turma mesmo, dá licença, está me atrapalhando, e Eu não explico isso. cheguei ainda nesse nível de evolução, não, sabe? Que eles Não, ainda entram na chego com esse frente. discurso, falou, cara, o álbum meu vai ficar pro resto da vida, o seu é 24 horas aqui, o seu daqui a pouquinho Sim, sumiu, o meu vai ficar, e se você estiver me atrapalhando, como que sim. eu faço? Sim. Você me fez. Muito bom. Amanhã no casamento tem. O cerimonialista mandou assim: ah, terá um story maker. Tá? Falar, tá, fazer o quê? Mas eu já vou. Vou sair daqui, já vou ligar pra noiva, falar assim: story maker é de quem? É seu? É do cerimonial? É de não sei o que? Não. Se for seu, me passa o contato que eu quero conversar com ele, vou trocar uma ideia. Agora, se for do cerimonial.
Também vou trocar uma ideia, só que aí é uma ideia tipo assim, olha, eu preciso que você não esteja na frente, que eu não preciso, que eu não pare para você fazer alguma coisa, porque eu tenho muito problema. Eu tenho muito problema, eu tenho alguns problemas com alguns videomakers, com alguns, que eu tenho que, tipo assim, eu trabalho muito com flash também nos eventos. Então eu tenho que parar o meu flash para poder esperar ele fazer o vídeo para depois voltar. E às vezes é a mesma cena, eu vou lá, direciono o casal, direciono o cliente, faço a fotografia, ele fala, agora repete para mim. Aí fica naquela coisa, aquela repetição o resto da vida e eu tenho que parar o meu trabalho, ficar olhando, esperando para poder É, conseguir fazer o material. isso é um grande problema. Eu, assim, eu tenho um bom relacionamento com os videomakers também, mas eu troco o tempo. Às vezes a cerimonial fala, Alisson, que eu peço para os debutantes chegarem ali uma hora antes para usar o vestido principal, porque é o vestido que ela menos, o vestido mais caro e o que ela menos tempo fica com ele, né? Que ela faz a Sim. valsa, vai lá, troca de roupa para abrir a pista. Então, aquele vestido mais bonito, eu peço para ela chegar antes. Então, eu peço para chegar uma hora antes. Eu tenho 15 minutos e o videomaker tem 15. Só que tem muito videomaker que às vezes ele não entende. Ó. Muitos eu acho que tem, sei lá, deve ser um TDAH, alguma coisa assim. Porque o meu tempo, eu falo, desliga suas luzes que eu vou fotografar. Uso flash ali, tal, tal, flash LED, bacana. E aí ele começa a entrar na minha cena também. Aí ele começa a pegar da minha direção para poder fazer o vídeo. Aí o cara, no meu tempo, ele está me consumindo também. É, E aí no tempo dele eu deixo ele à vontade. Então, assim, a gente divide, mas alguns não dá certo. Isso aí é normal, né, do ser humano. o que eu tenho percebido é que, infelizmente, eu não acho tão legal, que alguns videomakers que eu já trabalhei, eles não entendem de direção de pessoas. Eles esperam com que o fotógrafo entenda de direção de pessoas, que ele dirija as pessoas e ele vai pegar esse caminho aí. São alguns videomakers não entendem mesmo de direção Não, de vocês estão pessoas. esquecendo de um detalhe importantíssimo. Vocês estão falando aí de profissionais que não sabem porra nenhuma de fotografia. Esse é o problema. Nem de A vídeo. porra do Storymaker, o cara, antes de ser Storymaker, ou qualquer nome que você queira dar, porque isso é só um nome moda, É, o cara tinha que entender de fotografia. Você sabe fotografia? Não, eu sei boa. de mexer no Instagram. Aí é isso que fode a nossa vida, cara. Porque se o cara entendesse de fotografia, o cara não ia atrapalhar tanto a gente. Muito pelo contrário. O cara ia virar e falar assim: porra, esse cara tem uma luz foda. Eu vou seguir esse maluco, vou ficar do lado dele. Eu vou ter o melhor quadro, vou aproveitar a direção do cara, vou ter a luz do cara e vou ter o meu trabalho sensacional. Mas o cara não sabe fotografia. Aí o cara atrapalha. Você falou tudo agora. É algo que vamos falar nas redes sociais. Atenção, Storymaker, estudem fotografia. Porque o videomaker estuda fotografia, o fotógrafo estuda fotografia. Então, o Storymaker também tem que estudar. Vamos dar aula para esses caras. Vão dar aula para os caras aí. Mas, ó, Boa. eu sempre tive uma boa relação também com o videomaker, e agora também. Eu sempre procuro ter uma boa relação com as pessoas, assim, sempre. Eu não. Ah, deu pra fazer? Deu. Não deu, infelizmente, vamos lá, vamos seguindo, vamos acontecer. Também não leva problema para cliente, enfim. Eu sempre tenho essa boa relação, procuro ter essa boa relação, né? Mas eu gostei da ideia, tipo, traz o cara pra ser aliado em vez de ficar, né, tentando fazer com que ele te entenda, né? Fazer com que ele entenda, né? Porque a partir do momento que você fala eu acho que isso é uma fala muito importante, que o seu trabalho vai perdurar ali para o resto da vida. E o dele é, se não desmerecendo o seu trabalho, mas vamos alinhar nós dois aqui para a gente poder entregar o melhor para o cliente. Você entrega o seu trabalho bem feito, eu entrego o meu e todo mundo fica feliz. E principalmente o cliente. Exatamente. Alisson, muito obrigado, cara, por você ter se disponibilizado estar aqui com a gente hoje, nessa parte da tarde, nessa sexta-feira, dia 22 de agosto. Esse vídeo vai para o YouTube, espero que quem assistir esse vídeo gravado não brigue com a gente, mas a gente está numa discussão saudável, cada um tem um ponto de vista diferente, né, e que é normal. A intenção aqui é sempre acrescentar alguma coisa. O que não for acrescentado, descarta que está tudo certo, né? Alisson, muito obrigado. Vamos estar lá no Photomotion, pode ter eu e a Cris. Cris, Obrigado, já obrigado. separou aí a data? Já. Ah, então estaremos Ei, Cris. lá. Quem quiser também de longe vir também pro Photomotion vai ser muito legal, Não, e o Dan vai estar lá também, né? vai comer muito pão de Dan vai queijo, estar lá. vai Tomar comer muito doce de leite, pão café. de queijo, café mineiro, Eu né? juro que eu Alê, queria ir. Juro que eu bora, queria ir. Alê. Ah, Bora ali. Tem que trazer ela ali pra cá, ó. É isso aí. Alisson, Ale, você muito... está no Brasil, Ale? eu tô nos Estados Unidos, eu tô no Texas. Texas, que legal. Quando vem para o Brasil? Eu vou agora em dezembro, né, visitar meus pais. Ano que vem tem junho tem o
Metamorphosis Experience, e por enquanto, assim, são só essas duas datas. Aí antecipa Quando dezembro, que é? novembro, você participa do Photomotion como palestrante Ô, e depois você já fica aí para ficar com seu pai, né? que dia que é em novembro? 11 e 12 de novembro. Olha, beleza. O convite ao vivo, hein? O que é isso, hein? Porra, Tem amei, testemunha. amei, fiquei até Vamos, emocionado vamos, agora. vamos alinhar esses detalhes aí depois. Eu queria Vamos. fazer para o Congresso Triângulo, que é em abril, né? Já Aham. aproveitando aí esse gancho também. Mas Ah, vamos legal. conversar, de repente dá certo para um desses dois. Aí, ó. Pronto. Pô, um Aí. prazer. Iria feliz da vida para Minas. Foto Que Full bom. sendo ponte. Assim como o Congresso do Triângulo Mineiro foi ponte para o Foto Full acontecer também com outros profissionais, aqui a gente está sendo uma ponte também. Aí, tá vendo? Olha que legal. E os congressos se ajudando e todo mundo crescendo junto, Aí. valorizando e fazendo com que a galera cresça aí no conhecimento. Isso eu acho super importante, muito legal. O gostoso de você fazer um congresso é ver os feedbacks depois e saber a importância. O que você já me falou agora já me deixou feliz. Já valeu o Congresso Triângulo Mineiro. Ó, uma coisa, eu tenho usado duas frases quando eu falo com as pessoas que conhecimento é mais importante que equipamento. E a Com segunda certeza. frase que eu uso é quando todo mundo, quando melhora para todo mundo, todos ganham. Então, quando melhora para todo mundo, todos ganham. Essa é a proposta do Thoughtful também, melhorar para todo mundo e, e todo mundo ganhar. É o que muita gente fala, pô, você vai ensinar para quem está começando? Eu falei, cara, eu tenho que pegar essa turma, trazer para junto de mim, para todo mundo crescer junto. Não é querer me tornar um intocável e não ter um bom relacionamento. Não é porque eu sou um fotógrafo que estou há mais tempo, que tem um conhecimento maior, eu vou pegar uma pessoa que está conhecendo, que está começando, vou isolar ela. Muito pelo contrário, eu vou pegar essa pessoa, colocar do meu lado e ensinar para ela que a fotografia tem valor, que ela precisa crescer e aumentar o seu valor. Então, Até isso é porque se o fazer todo nível dos fotógrafos for muito alto, o preço não vai ser muito baixo. não vai ser muito baixo, com certeza. Então, Aí o foco mercado fica nivelado para cima e não para baixo, né? para baixo. Exatamente.